Esse é um dos vídeos mais importantes do canal, porque em 15 minutos de atenção que você me der hoje, você vai ganhar 35 anos de liberdade no futuro. Não desperdice a sua vida, não dependa do INSS, porque essa é a dura verdade. Depender do INSS é assinar a sua própria sentença financeira. O Estado não vai cuidar de você no futuro. Só você pode fazer isso por você mesmo. E se você fizer, vai ser muito mais eficiente do que ficar dependendo desse Estado. Vou contar uma história para vocês de como surgiu a Previdência, né? A Previdência ela surgiu para amparar as pessoas que não tinham condições, ou que eram órfãos de guerra, que eram idosos demais, que já contribuíram com a sociedade, ou então que ficaram exilados, órfãos, ou então deficientes que não conseguiam ter o seu próprio sustento. E até aí tudo funcionava normal, porque a gente tinha muitos filhos, muitos jovens nascendo, para poucos desses enfermos, aposentados e que precisavam desses cuidados. Até porque as pessoas não viviam muito nos anos passados. Então, só agora, com a tecnologia, com a melhora do saneamento, da saúde, da tecnologia, é que as pessoas estão vivendo muito mais. E para compensar isso, como se já não bastasse de desgraça, né, no sistema da Previdência, as pessoas estão tendo muito menos filhos. Pensa a família de vocês. Quantos filhos a sua avó ou seus avós tiveram? Quantos filhos a sua mãe teve? E agora você, seja lá a sua idade, ou pega o pessoal da sua idade, assim, na média, quantos filhos eles estão tendo? Tá muito difícil ter um filho hoje em dia no Brasil, né? As pessoas não estão conseguindo dar conta delas mesmas. Não tem como ter clima para ter filho, não tem clima financeiro para as pessoas terem filhos. Não tá dando, tá ficando muito difícil de ter filhos no Brasil. E isso está sendo unânime, né? Todas as pessoas estão tendo esse mesmo problema. Os jovens não estão tendo como se sustentar. Imagine cuidar de filhos. Então, por exemplo, meus avós tiveram 8 filhos, minha mãe teve 3 filhos, eu não tive nenhum, né? A nossa geração ela não está tendo filhos. E esse sistema ele não vai se sustentar. Por quê? Antes a gente tinha vários jovens para sustentar poucos idosos no topo da pirâmide. Agora a gente tem a gente vai ter, né, a mesma quantidade de jovens para a mesma quantidade de idosos ou enfermos que estão dependendo da previdência pública. E nesse sistema que a gente está hoje, né, sem contar que no futuro as pessoas vão viver cada vez mais, as pessoas vão ter cada vez menos filhos, o sistema já está tendo vários déficits, vários rombos, né? A Previdência ela está arrecadando muito menos do que ela está gastando. Esse sistema ele já está insustentável, não é como se ele fosse ficar insustentável. E aí, constantemente, a gente tem novas reformas da Previdência. São certas, é certeiro que isso vai acontecer, é 100% de certeza, porque esse sistema ele está simplesmente insustentável. A gente já teve na França, a gente já teve no Brasil, a gente vai ter aqui no Brasil de novo, porque sempre eles têm que tirar mais do trabalhador, porque essa vai ser a única forma que eles vão ter para continuar sustentando essa previdência. Quem depende do INSS, só do INSS, vai envelhecer com medo e não com segurança. Esse sistema ele não consegue dar segurança financeira para vocês. E é por isso que vocês têm que correr atrás de educação financeira, correr atrás de finanças, de investimentos, para você aprender a lidar com o seu dinheiro e não depender do INSS. Então vamos lá para alguns dados mais aprofundados. O déficit e a demografia. A conta ela não fecha porque a gente está tendo mais gastos e menos arrecadação. Lembra que eu falei? Agora a gente tem menos jovens nascendo para acumular e para cuidar de mais idosos, mais enfermos, mais pessoas que estão precisando da previdência. O Brasil está envelhecendo e nós temos menos nascimentos de pessoas jovens, mais idosos, cada vez menos jovens para sustentar cada vez mais aposentados. E o resultado são esses déficits gigantescos e inevitáveis que a gente está tendo e também de novas reformas. O sistema ele não é sustentável a longo prazo. Aí tem a grande farsa. O INSS ele já foi saqueado esse ano e usaram o crédito especial para tapar esse rombo. Para você que não sabe o que é o crédito especial, eles simplesmente imprimiram dinheiro, ou seja, mais inflação, mais da sociedade pagando a conta sem que os culpados sejam pegos. Ou seja, fizeram uma cagada do caramba, o dinheiro das pessoas da Previdência foi roubado e eles usaram crédito especial para tapar esse rombo. Ou seja, imprimiram dinheiro novo. O que acontece quando você imprime mais dinheiro, Cauê? Vamos pensar numa vila. Se você tivesse uma grande máquina de imprimir dinheiro e você saísse imprimindo mais dinheiro, você acha que a população ia ficar mais rica? Porque se fosse assim, as pessoas que têm a máquina pública e também eles iam se juntar, todo mundo que tem a máquina de imprimir dinheiro, dólares, pesos venezuelanos, reais, pesos argentinos, vamos todo mundo imprimir dinheiro que vai todo mundo ficar rico.
Não é assim. Quando você imprime dinheiro, você não está criando mais riqueza, você está destruindo o valor das pessoas que estão poupando naquela moeda. Você está criando mais inflação, você está destruindo e roubando o poder de compra das pessoas que estão segurando aquele dinheiro. Quem deveria ser protegido está sendo e foi roubado nesse sistema. E aí, muita gente acha que o INSS ele é garantido, que ele é a previdência que vai sustentar elas no futuro, que é uma beleza, que tem vários tipos de seguro ali, se você fica enfermo, se você se machuca, se você adoece, mas a realidade é que ele depende da política. E eu vou explicar para vocês. A política, as pessoas que estão na política, elas só conseguem pensar em duas coisas. Primeiro, na eleição e segundo, na reeleição. E tem alguns que nem dependem da reeleição, né? Como nossos amigos da Rússia ali, da Venezuela, não sei o quê. E a realidade é que o INSS, ele depende da política, da economia e da próxima crise que está se aproximando. Então, a segurança só no discurso, porque na prática você está vulnerável pra caramba. Você vai passar por diversas reformas, sequer vai conseguir se aposentar. E se você aposentar, né, quando você estiver lá nos seus 70 anos, 65 anos, que você passou a vida inteira contribuindo, veja o que acontece com as pessoas que aposentaram hoje pela Previdência, que estão dependendo hoje da Previdência do INSS. Elas dizem que elas não conseguem se sustentar. Elas ficam dependendo de doações, dependendo de caridade, dependendo do cuidado da família. Imagina você trabalhar 70 anos da sua vida, 35 anos da sua vida, contribuir 35 anos e não ter uma dignidade financeira. Ficar dependendo de doação de outras pessoas, de caridade, como se você não tivesse dignidade nenhuma de ter contribuído da sua vida inteira para esse sistema que só te degradou. E aí, qual que é a solução disso? A solução é que você precisa buscar a sua educação financeira. Se eles não vão te dar a sua educação financeira, você mesmo tem que criar a sua própria previdência. Uma previdência privada, um investimento em bolsa de valores, ou fundos imobiliários, ou ETFs, ou seja, você no controle, não o Estado. Porque quando você cria a sua própria previdência, você não está tendo que pagar taxa de administração para os outros. Você não vai ficar dependendo da incompetência estatal. Você vai ter a sua própria previdência, que você vai estar conseguindo cuidar dela, de onde que estão investindo, qual está sendo o retorno disso, quanto que você já tem acumulado. Tudo isso de uma forma muito mais transparente do que você teria numa previdência pública. Quando você está no controle das suas finanças, gastando menos do que ganha, né? Conseguindo guardar mais dinheiro do que você tinha ali no início, você consegue cuidar da sua previdência, você consegue construir um patrimônio muito maior, mas eu te garanto, assim, muito maior do que você teria se você ficasse dependendo do INSS. Você está no controle, não o Estado. Você consegue definir se você vai querer investir 5% da sua carteira em Bitcoin, 15% em REITs, que são os fundos imobiliários dos Estados Unidos, 20% em ações americanas, que são incríveis lá, 25% em ações globais, que tem da Índia, da China, da Europa, de todos os lugares. E aí você não fica dependendo desse sistema, da ineficiência estatal. E você tem também o poder do tempo. Quem começa cedo transforma pouco dinheirinho em muito. Esse é o poder dos juros compostos, o milagre da multiplicação. Esperar o governo fazer a parte dele, esperar o governo cuidar de você é perder tempo. Investir é ganhar liberdade. Para vocês entenderem aqui os juros compostos, imagina que você está com R$ 1.000. E aí você tem um rendimento de 10% por ano. Então você tinha R$ 1.000, você não investiu mais nada, tá bom? R$ 1.000. Depois você rendeu 10%, você vai ter 1.100. Depois, no segundo ano, você não vai ter mais aqueles R$ 1.000 apenas. Você vai ter agora o rendimento em cima de 1.100. Ou seja, no terceiro ano você vai ter 1.221. E assim vai. Então você percebe, cada vez que você passa um ano, você vai ter juros sobre juros. Juros sobre juros. E isso tem um poder transformador gigantesco no longo prazo. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal mostrando a conta na prática de como você faria para chegar nos R$ 10.000, como você faria para chegar nos R$ 100.000, começando com um pouquinho de dinheiro, investimentos seguros, para você entender como tomar conta da sua finança, da sua educação financeira. Então a conclusão aqui, na verdade em menos de 15 minutos, foram 10 minutos de consciência para vocês, para salvar 35 anos de tranquilidade no amanhã. O Estado não vai salvar você, mas você pode salvar a si mesmo. Depender do INSS é se condenar, investir é se libertar. E aí, para vocês entenderem melhor sobre educação financeira, para como vocês escolherem melhores ações, eu vou deixar aqui para vocês. Eu vou deixar aqui para vocês esse vídeo que está incrível e eu ensino para vocês como vocês
melhorarem, né, a carteira de vocês, como vocês escolherem, como vocês tomarem decisão com dinheiro. 5 lições do dinheiro, clica lá nesse vídeo que tá incrível, um dos melhores vídeos aqui do canal. O pessoal gostou muito. Valeu, obrigado.